explicar Mateus, 16, versículo 18, quando diz, um versículo muito conhecido, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é ela? Daí vocês chegam aqui até Mateus 16, A confissão de Pedro, naquela passagem, A partir do versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros seguidores lá dizem que é o filho do homem? Teve uma pergunta. Mas eles responderam, uns dizem que é João Batista, que ninguém tá acreditando que é o filho de Deus, não. Outros falam que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros falam que é um dos profetas, Aí Jesus perguntou, mas vocês, vocês, olha só, vocês, quer dizer, vocês, a igreja, que eram os 12, os discípulos dele. E vocês, quem dizem que eu sou? Que o que importa é vocês. A igreja é povo reunido, a minha nação, O que importa é o que vocês dizem, o que vocês estão anunciando, o que vocês estão compartilhando que sou eu, hein? Que na verdade, Jesus, ele era assim um dos profetas, Ele foi um dos profetas. Ele foi na carne, Ele foi um dos profetas, que é Ezequiel. Vocês leiam lá, Ezequiel, a partir do capítulo 2, que é o Atalaia, que recebeu a incumbência de vir como filho de Deus, E trouxe ali. Então, leia todo, capítulo 2, capítulo 3, leia todo ali, Ezequiel, vocês vão entender. É ele que recebeu, porque ele veio para Israel, para resgatar, e para o quê? Para o dia do juízo, para do dia do juízo de quem? De Israel, Então, preste atenção. Então, aqui Pedro estava conversando, ele falando. Então, veja bem, que não foi só em Pedro, foi na igreja, que foi os discípulos, Ele falou com Pedro, mas ele estava falando com os discípulos reunidos. Está lá em Efésios 4,16. A igreja de Deus é povo reunido, atado, ligado, na mesma visão, Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão, Porque ele tinha dito aqui, o Senhor é Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então ele pegou e disse, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei o quê? A minha igreja. Sobre esta pedra não é Pedro, esta pedra é ele, Ele era pedra de tropeço, Porque ele foi ali para ser pedra de tropeço naqueles religiosos ali, não é verdade? Os religiosos ali chamam ele até de Boizebu, Então, edificarei a minha igreja, a minha nação, o meu corpo, Nós não somos o corpo de Cristo, E as portas do inferno que não prevalecerão contra ela. Então, aqui, prevalecerão, porque ainda não tinha cumprido a transição ali de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. A cruz aqui ainda não tinha sido consumada, E no ano 70 da cruz até o ano 70 DC, ali foi a transição que foi só na derrubada do templo físico de Jerusalém, que Jesus pregou em Mateus 24, que se estabeleceu o quê? O reino de Deus, O reino que não é comida e não é bebida. E as portas do inferno não prevalecem, porque ele trouxe vida e vida em abundância, vida eterna. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o ungido, Que ele era ungido. Lembra que falamos sobre o mar, que significa o mundo, O mar entregou os mortos, Os mortos não é carne, A carne nasce e morre uma vez uma vez só, A gente já falou, está lá no livro de Hebreus, e a gente entende, Que a pessoa só nasce e morre, é a carne, não estou falando de espírito. Que nós não somos carne que tem um espírito, mas espírito que adquire a carne, A carne é como se fosse uma roupa, Que a gente veste e tira, Que nele estavam a morte e o inferno, Entregaram os mortos,
que neles havia. Tá vendo? Os mortos, foi corpos, não foi corpos, falou, tá aqui, está se falando dos espíritos que estavam lá adormecidos, mortos, e foram julgados um por um, foram julgados. O julgamento já houve, porque ele veio para julgar Israel, e foram julgados um por um, segundo o que? As suas obras, né? Então, o que? A morte e o inferno foram que lançados ao lago de fogo. Esse lago do fogo que significa a segunda morte, entendeu? Que é a morte final, eterna. Esta é a segunda morte, ó, o lago de fogo. Tá prestando atenção, menino? Presta atenção. Finaliza aí o raciocínio na palavra e não em religião. Entendeu? Presta atenção. A ressurreição do corpo. Né? Que corpo? Corpo espiritual, porque, claro, a carne não ressuscita, né? Mas alguém dirá como é que os mortos ressuscitam. Uma pergunta, né? 1 Coríntios 15. Né? E com que corpo virão? Presta atenção, gente. Insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. Raciocina aí, o que está falando aqui? E quando semeia, você não semeia o corpo que há o que de ser, né? A carne fica lá no pó, vem outra. Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá o quê? Corpo, dá outro corpo como ele quer dar. E a cada um das sementes dá o seu corpo o quê? Apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos e outra dos animais, outra das aves. Presta atenção, hein, menino? Presta atenção, tá prestando atenção? Uma é a glória do sol, outra a glória o que da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de glória, pois assim também é a ressurreição o quê? Dos mortos, morto espiritual, né? Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita, ó, um corpo morre, mas o outro ressuscita, né? A letra mata, mas o corpo vivifica, o espírito vivifica. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em o que desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Agora presta atenção aqui. Semeia-se no corpo natural, que é o físico, e ressuscita o quê? Corpo espiritual. Prestou atenção? Bem, prestou. Com isto, quero dizer, irmãos, que realmente carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar o que é a incorrupção. Eis que eu vou revelar o que é um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o que? Transformados, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Última trombeta é a aliança da graça. Essa que está sendo falada, que o povo não quer ouvir, que quer ficar só na lei, quer ficar lá, não sei o quê, entendeu? Pregando coisas como o ensino, né? Como doutrina, palavras que foram para Israel, de um tempo que, né, já passou. Romanos 10,4 falou: o fim da lei é Cristo, então é da cruz para cá que nos é como doutrina, mas para lá de Malaquias para lá, a palavra era para Israel, né? De um tempo que Jesus já veio, já cumpriu, não é verdade? A trombeta soará, né? Aqui soará o verbo, porque era futuro, mas hoje está soando, né? Está gritando nos ouvidos, mas não querem, né? Mas 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, diz assim, ó, prega a palavra, quer eles queiram ou não, entendeu? Em tempo e fora de tempo, essa é a trombeta. Os mortos ressuscitarão, né? Incorruptíveis, e nós seremos o que? Transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista o quê? Da incorruptibilidade, e que o corpo o quê? Mortal se revista do quê? Da imortalidade. Entendeu? Presta atenção. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade
e que o corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o quê? A palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, entendeu? Por isso que Jesus disse, a porta do inferno não prevalecerá, porque nós estamos aqui, entendeu? Preste atenção e com vida e vida e abundância. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Pai seja convosco. Não esqueça, menino, não é só descomplicar. Vamos compartilhar, vamos dar o joinha, vamos comentar, vamos falar sobre o assunto, vamos assistir os vídeos, né? E vamos dar o joinha, compartilhar, comentar, se inscrever para quem não é inscrito, né? Mas o principal é curtir e comentar, tá? E compartilhar com outros para que outros venham se juntar a esta nação da Aliança da Graça. Para o quê? Não complicar, mas descomplicar o que está complicado, né? Preste atenção, menino, vamos combinar. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva.